Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Falar Inspira a Vida. Me chamo Aniela Branco, sou head da área médica da Janssen e o objetivo aqui é conversar e informar sobre depressão no sentido de educação de profissionais de saúde, rede de apoio e sociedade. Temos aqui hoje conosco o Dr. Humberto Correia, psiquiatra e professor titular da psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, e o tenente-coronel Diógenes Monhões, coronel do Corpo de Bombeiros e psicanalista. No primeiro episódio, falamos sobre depressão e a importância de se atingir a remissão dos sintomas. Hoje a ideia é falar de forma responsável e cuidadosa sobre as situações de emergência da depressão. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, converse com um profissional de saúde. Na legenda do vídeo temos o link de organizações que podem apoiar. Os pensamentos e comportamentos suicidas são sinais de extrema angústia e não devem ser ignorados. 800 mil pessoas no mundo morrem por suicídio todos os anos, e destas, 35% sofrem depressão. E existe um número muito maior que, em algum momento da vida, sofreu de depressão ou teve uma tentativa de suicídio ou ideação. Acreditamos que a melhor abordagem na prevenção seja por meio de informação, acolhimento, ajuda especializada e tratamento adequado. Professor Dr. Humberto, para quem não acompanhou o nosso primeiro episódio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre depressão, suas causas, seus principais sintomas e a importância do diagnóstico precoce e o tratamento. Obrigado, Nela, com prazer. Eu acho que é muito importante. Eu acredito que a depressão, ela existe, eu costumo dizer, provavelmente desde que o ser humano existe. Acho que quando o Homo sapiens começou a desenvolver o seu lobo pré-frontal, capacidade de planejamento, de abstração, de julgamento, devem ter surgido os primeiros sintomas ansiosos, depressivos, possivelmente as primeiras ideias de morte. Modernamente, como é que nós entendemos essa doença? Uma doença de acometimento primariamente cerebral, né, então no nosso cérebro, né, que vai explicar os sintomas que nós conhecemos. Exemplo, humor depressivo, que é um termo técnico, para designar o que nós entendemos como uma tristeza, mas não uma tristeza essa normal que todos nós sentimos, uma tristeza que invade todo o ser do indivíduo, que dura muito tempo. Anedonia, falta de interesse, falta de prazer nas atividades e outros como alterações do sono, alterações do apetite, diminuição da cognição, atenção, memória, pensamentos de culpa, de que essa pessoa não serve para nada e, muito importante, pensamentos de morte e de suicídio. Junto com esse acometimento cerebral, também a repercussão sistêmica. O paciente com depressão ele tem alterações inflamatórias, imunes, cardiovasculares. Então, esse paciente também vai ter, mais que a população geral, outros transtornos médicos, por exemplo, cardiovasculares, doenças imunes e muitas outras. Então, é uma doença de acometimento cerebral com uma repercussão sistêmica que vai explicar, né, a má qualidade de vida que muitas vezes essa pessoa vai ter. Muito bem. E você considera a depressão e o tratamento da depressão uma urgência? É uma urgência, sem dúvida nenhuma. Por quê? Como eu disse, é uma doença de acometimento cerebral. E hoje nós sabemos que ela é progressiva. Quanto mais tempo de sintomas, maior esse acometimento. Quanto mais tempo de sintomas, mais difícil vai ser tratar essa pessoa. Então, é urgente porque, feito o diagnóstico, nós temos que rapidamente iniciar esse tratamento para melhorar o prognóstico, né, e a qualidade de vida dessa pessoa. Nós sabemos também que a depressão está associada a uma piora da qualidade de vida, uma menor produtividade, está relacionada a absenteísmo no trabalho, presenteísmo. O que é presenteísmo? É quando a pessoa, mesmo doente, continua trabalhando. E por que ela faz isso? Um outro aspecto muito importante ligado ao adoecimento mental e à depressão, que é estigma. Mesmo doente, ela continua trabalhando para não falar com os outros que ela está doente, de depressão, né? Então, o presenteísmo é uma coisa importante na depressão e outras doenças mentais. Então, por isso que é urgente tratar. Feito o diagnóstico, nós temos que rapidamente iniciar o tratamento. Sim, é muito comum você ver o presenteísmo, né? Não só Muito comum. porque é uma situação em que a pessoa precisa também, às vezes, do trabalho, porque ela entende que aquilo é um escape, né? Ela consegue melhorar ali, né? Com certeza. A depressão é hoje no Brasil, primeira ou segunda causa de afastamento no trabalho, dependendo do estudo. Mas nós temos um grande estudo a nível internacional que usou dados brasileiros também, países desenvolvidos e países em desenvolvimento como o Brasil,
E eles mostraram que o custo do presenteísmo é 5 a 10 vezes maior do que do próprio absenteísmo, né? Pela perda de produtividade. Sim. Uma vez que você não está produzindo, mas continua no trabalho, outra pessoa está carregando a produtividade que você não consegue fazer, né? Então acaba gerando realmente mais custos. Mas a gente tem momentos na depressão que a gente considera emergência. Sim, né? com E certeza. o que é uma emergência? O que a gente considera uma emergência dentro da depressão? Sim. Aí nós temos que entender a diferença da urgência para a emergência, né? A urgência significa que nós temos que tratar rapidamente para impedir a progressão ou consequências dessa doença. A emergência é quando isso implica em risco de vida. E a principal emergência da depressão, ou uma das principais das doenças mentais de uma forma geral, é o comportamento suicida. O tratamento ele tem que ser imediato, né? Um tratamento, obviamente, amplo, abrangente, com várias abordagens farmacológicas, psicoterápicas, e muito importante, né, diante desta emergência, impedir que essa pessoa venha se matar. Muito bem. E como você identifica ou previne um comportamento suicida? Bom, vamos começar da prevenção, né? Acho que a prevenção, ela parte do tratamento precoce. Nós sabemos que o paciente com depressão grave, ele tem um risco maior do que o paciente com depressão leve ou moderada. Então, se nós tratamos rapidamente, nós vamos reduzir o risco desse paciente fazer um episódio mais grave. Nós sabemos também, quanto mais tempo de sintomas, exemplo, na depressão resistente, naquelas depressões crônicas, o risco de suicídio também é maior. Então, quanto mais rapidamente nós tratamos, nós vamos prevenir, vamos reduzir o risco dessa pessoa ter um comportamento suicida. Então, diria que a prevenção se dá pelo tratamento rápido e efetivo dessa doença. Como identificar? Nós temos um mito, né, de que a pessoa que quer se matar não avisa. Isso é um mito. A maioria das pessoas avisa e fala que está com esse desejo de morte. Eu acho que cabe ao profissional da saúde, à sociedade de uma forma geral, né, estar atento a esses chamados de ajuda, a esses pedidos de ajuda das pessoas em volta, né? E ao profissional de saúde em particular, investigar na sua entrevista com o seu paciente, perfeitamente possível identificar, né, tanto na entrevista como instrumentos auxiliares, escalas, entrevistas que nós temos. Muito bem. Major, você deve ter muitas histórias e exemplos para dar sobre os impactos de um comportamento suicida, seja para o paciente ou para a família. De acordo com a sua experiência, você consegue enxergar possíveis causas para esse fenômeno? Bom, Aniela, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Parabéns pela apresentação, né? Falar inspira vidas, é um prazer estar aqui. Um prazer estar do lado do Dr. Humberto aqui, que é uma referência nacional na suicidologia. De alguma forma, você chega, né? Eu já lido, né, no atendimento a tentativa de suicídio há 18 anos, né? E de alguma forma você percebe que um comportamento ele vai se agravando com o passar do tempo, né? Eu participei diretamente de 59 abordagens, nós falamos, né, no meio da urgência, abordagem a tentativas de suicídio, que hoje carinhosamente a gente chama de abordagem humanizada, porque é uma abordagem humanizada, né? Desenvolvemos uma técnica para isso, que já está aí há quase 10 anos, né, sendo alvo de muitos estudos e infelizmente, da prática de muitos laboratórios, porque só hoje, atualmente, só em São Paulo, hoje nós temos de 5 a 7 tentativas de suicídio por dia. Então, nós temos um laboratório infeliz, no qual você pode testar se as coisas geradas academicamente, elas dão certo no asfalto, né, como a gente diz, em cima das pontes e em cima dos viadutos. A gente percebe que o adoecimento ele não se dá da noite para o dia, né? A gente percebe que as pessoas que, de alguma forma, vão atentar contra a própria vida, elas já estão nesse adoecimento durante muitos anos e em algum momento das suas vidas, ou elas renegaram ou elas desistiram do tratamento. Agora no estudo foi feito, né, que é uma pretensão de uma fórmula de um possível ato suicida, né? Como se daria? Então, fatores, imagine você abrindo parente numa fórmula matemática mesmo. Fatores endógenos, transtornos de humor, transtornos de personalidade, todos aqueles que nós já conhecemos. Somados a fatores exógenos, né? Perda de um pai, a perda de um emprego, a perda de um modelo de vida. Fecha parênteses e multiplica pelo tempo,
né? Isso é o numerador dessa fração. Quanto mais tempo esta pessoa tiver nesse sofrimento, maior é o resultado, que seria o ato contra a própria vida. E aí, como toda fração matemática, ela teria um denominador que diminuiria o resultado final, que é o ato, né? Que são os tratamentos eficazes. Ou seja, a gente vê muito, né, o preconceito. Vocês falaram agora de uma coisa chamada presenteísmo. O presenteísmo ele está intimamente ligado a preconceito. Uma pessoa hoje não desencadeia uma rede de proteção, porque o primeiro tratamento, doutor, eu falo no meu meio militar, que o primeiro tratamento ele não se dá no consultório psiquiátrico, ele não se dá no consultório terapêutico, ele se dá no murmurinho de alojamentos, porque lá no meu meio tem alojamentos, né? Ele se dá no murmurinho das mesas. As conversas de corredor. É isso aí, matou. No qual você percebe que uma pessoa que coexiste e coabita com você diariamente, ela não está bem. E nesse momento, quando você desencadeia, quando você dá o start de uma rede de proteção, no qual às vezes você só chama para uma conversa e fala, puxa, eu também já tive isso. Ou eu sei o que você está passando, eu procurei a psiquiatria, eu procurei a terapia. Porque o doutor sabe disso, ele faz parte de uma casta que sofre preconceito. O senhor é um médico psiquiatra. E todo médico psiquiatra, infelizmente, no Brasil, sofre preconceito. É só a gente completar a seguinte frase. Psiquiatra é médico de... Todo mundo vai ter aquela visão manicomial, né? Do Juqueri, do Pinel, que antes do Tratado de Caracas, que é aquela coisa, né? Que você vai ficar fora do ar se você tomar lá um remédio psiquiátrico, meu Deus do céu, né? E este preconceito para com esses profissionais, para com os tratamentos que esses profissionais prescrevem, fazem com que a resposta da sua pergunta seja objetiva, ou seja, com o passar do tempo, se esse denominador da fração não for efetivo, a possibilidade dessa pessoa subir numa ponte, ela começa a aumentar. Eu sempre falo o seguinte, senhoras e senhores psiquiatras e terapeutas do Brasil, trabalhem, e trabalhem muito, porque vocês são a chave. Quanto mais vocês trabalharem, menos eu vou ter que trabalhar como bombeiro. Né? Então a chave está no tratamento eficaz e principalmente na quebra do preconceito para com esses tratamentos. Doutor Humberto, a gente sabe que existe uma importância muito grande do diálogo, né, do médico-paciente, e para a gente ter um melhor acompanhamento da doença. Essa relação de médico-paciente pode ajudar a identificar esse comportamento suicida? Esse vínculo criado, isso pode ajudar? Sem dúvida nenhuma, né? Esse vínculo é fundamental, né? O paciente, quando ele está lá no sétimo terapeuta, no seu consultório, ele tem que ter certeza absoluta do sigilo, né? De que ele pode ali se abrir, né? De uma forma sigilosa, respeitosa, e o profissional ele tem ao mesmo tempo ser treinado para estar aberto a ouvir esse paciente, né? Isso implica, como eu disse, treinamento. Né? Muitas vezes o profissional ele está inseguro, ele próprio tem dificuldade em perguntar sobre comportamento suicida, ideação suicida, ideia de morte, porque ele não sabe o que fazer com a resposta. Né? Então, treinamento é fundamental para esse profissional de saúde. E um ambiente acolhedor e com o sigilo. Naturalmente, o sigilo também vai até um certo limite. Eu falo sempre com meus pacientes, entre colegas nós conversamos sobre isso, que é o sigilo vai até a segurança da vida do nosso paciente. Né? E ele, obviamente, ele sabe disso. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o tratamento. No episódio anterior, a gente falou sobre o tratamento de depressão, mas aqui a gente está tocando num assunto que é uma emergência, é uma situação especial dentro da depressão. Então, como é o tratamento da ideação suicida com depressão? E existe alguma diferença de abordagem nesse paciente versus um paciente com depressão sem ideação? Sim, nós temos algumas diferenças, porque, primeiro, como você me pontuou, nós saímos da urgência e passamos para a emergência. Em linhas gerais, o tratamento para depressão com
ideação suicida, ou com comportamento suicida, ou risco de suicídio, ele segue os princípios de qualquer tratamento para depressão. Então, a abordagem multidisciplinar envolvendo o psiquiatra, o psicólogo, a família, né, que é muito importante. Então, tanto farmacológico quanto psicoterápico, né, são fundamentais. Quando nós estamos diante de um risco de suicídio, nós temos um outro aspecto que é impedir que essa pessoa tire a própria vida. Né? Frequentemente, para isso, nós vamos ter que lançar a mão, por exemplo, de um ambiente protegido, que pode ser um hospital, até que o risco de suicídio diminua e esse paciente esteja de novo em segurança. Então, muito frequentemente, nós temos que lançar a mão desse instrumento, né, que é o hospital ou outro ambiente protegido, de forma a impedir que essa pessoa venha tirar a própria vida nesse momento mais crítico. Existem algumas outras particularidades. Nós temos tanto psicoterapias, quanto também abordagens farmacológicas. Nós temos fármacos que, por exemplo, reduzem a impulsividade, o risco de suicídio, ou que mais rapidamente reduzem os sintomas depressivos do que outros fármacos, que nós vamos lançar a mão nesse momento. Muito bem. Coronel, mesmo tendo todo esse cuidado e esse tratamento, muitas vezes a gente não consegue que o paciente resolva esse sintoma, né? Uhum. Como que costuma ser a sua abordagem diante, então, de uma situação de emergência dessa tentativa? A abordagem ela é feita de uma forma, como eu disse anteriormente, de uma forma humanizada. Até 2005, aproximadamente, todos os órgãos que lidam na área de urgência e de emergência, no pré-hospitalar, né, que atendem esse tipo de ocorrência, polícias militares, corpos de bombeiros, principalmente, o pessoal do SAMU, né, uma gama de profissionais, nós éramos profissionais neurolinguisticamente programados para distrair e pegar pessoas. Pouco importava a dor dessa pessoa, pouco importava quem era aquela pessoa, pouco importava o pós dessa ocorrência, por exemplo, que se ele fosse ficar num corredor de hospital, né, dopado e saindo ali com uma receitinha, e inevitavelmente daqui a algum tempo ele estaria de novo em cima dessa ponte. Eu queria sair logo daquele cenário, porque são cenários tensos, são ocorrências muito demoradas, de 3, 4, 5 horas. Nós não conseguíamos ouvir a dor humana, né? E isso começou a mudar até o dia que eu sofri na minha pele, né, aqui na zona leste da cidade de São Paulo, numa ocorrência de uma torre de celular, né, de transmissão de celular, no qual eu subi e lá, como eu era um profissional neurolinguisticamente programado para distrair pessoas, eu me deparei com um tentante que na época a gente chamava de suicida, hoje nós não chamamos mais uma pessoa de suicida. Por quê? Porque quando eu chamo uma pessoa de suicida, mesmo daqui a 10 anos, aquela comunidade que convive, coexiste com aquela pessoa, vai ver aquela pessoa como suicida. Então ele é um tentante. Naquele momento ela tentando contra a própria vida e depois ele tem o direito sagrado de ter uma vida normal. E aí eu me deparo com uma pessoa que tentava ali contra a própria vida e eu não tinha como distrair e pegar essa pessoa, porque ela está na mesma escada que eu, aquelas escadinhas marinheiro que são em torno, que são engaioladas ou em torno de caixas d'água, torres, né? E aí eu tive que ouvir uma pessoa pela primeira vez depois de 20 anos de carreira. Anil, o problema ali é que depois de uma hora você ouvindo uma pessoa, ele não é mais um tentante. Ele era o Alcides. Lógico que o nome dele não era Alcides, né? Depois de 2 horas eu sabia que ele tinha 2 filhas. Depois de 3 horas ele falava coisas para mim que me dilaceravam, né? Eu estava totalmente jogado dentro da história de vida dele. E eu percebi que aquele homem tinha uma história de vida que poderia ser a minha, em que em algum momento Deus brincou de Jó na vida dele, né? Uma visão bíblica. Depois de 6 horas, e essa ocorrência durou 6 horas, eu fiquei nessa posição 6 horas, eu tenho uma hérnia de cervical por causa dessa ocorrência, inclusive. Ele desistiu de se matar. Porque se ele tivesse se matado ali, ele teria criado um TEPT pro resto da minha vida, né? Porque eu estava dentro da história de vida dele. E ali, quando eu desci daquela torre, eu percebi que eu não tinha mecanismo nenhum para gerar dissuasão da ideia da morte numa pessoa. Eu não tinha técnica. Porque existia uma técnica, existe essa técnica chamada gerenciamento de crise, que é uma técnica policial, né, que põe o suicida, eles usam o termo suicida, né, pessoa com intento suicida,
na mesma linha de terroristas, de pessoas com refém e os suicidas. E eu não posso, e era a minha visão, era o meu pensamento, eu falei assim, eu não posso pôr nesta mesma linha um pai de família que sofre com depressão há 5 anos, há 10 anos. Não é justo. E aí eu lembro que alguém me falou na época, doutor, você conhece o CVV, tenente? Eu era tenente na época. Não, ele falou assim, tem um CVV e tal. Eu fui ser voluntário do CVV, e aí, lendo muitos livros, lendo o doutor Humberto Correia, lendo o doutor Neuri Botega, lendo o doutor Bertolotti, comecei a me aprofundar no mundo da suicidologia, Karen Scavassini, comecei a assistir palestras dessas pessoas, que ele nem sabe, né? Mas eu estava lá, né, assistindo ele há muitos anos atrás já. 10 anos se passaram, né, de 2005 a 2015. E no meu mestrado, em 2015, o entregável do meu mestrado foi o primeiro curso brasileiro de abordagem humanizada a tentativas de suicídio, que nasceu inicialmente para ser para o meio de bombeiros, né, bombeiros militares, mas pela demanda reprimida que nós temos em todo o Brasil, profissionais ligados à área da saúde mental ou não, esse curso se expandiu, né? E hoje bombeiros ou não bombeiros, né? Em 19 estados já fazem esse curso. Minas Gerais, nós temos o nosso amigo Riquelme, né? Que foi meu aluno e é o coordenador lá. E esse curso se expandiu. E agora no meu doutorado, no ano passado, nós tivemos uma grata surpresa, porque eu tinha que voltar, né, às origens para ver se a técnica realmente era ratificada ou teria que ser retificada, né? E nós tivemos um ganho, né, explorando um N considerável de pessoas que fizeram esse curso, pesquisamos as pessoas, o atendimento delas antes do curso, depois o ano do curso, depois do curso, e fizemos toda uma correlação e tivemos um ganho de 23,2% de ocorrências que acabariam na morte de uma pessoa e acabaram na dissuasão, acabaram na desistência. Se eu falei inicialmente na minha fala que de 5 a 7 tentativas de suicídio só na cidade de São Paulo, eu estou falando de muita vida salva. E salva por ele. Porque se não fosse os estudos dele, se não fosse os estudos dessas pessoas, por mim, por você, por esse espaço. Então, assim, é a conjunção, é uma rede de pessoas trabalhando para que uma pessoa seja salva daqui a pouquinho em alguma torre de São Paulo. Certo. Você trouxe um ponto importante aqui quando você explicou a sua situação e que você entrou naquela vida daquela pessoa, né? Quem lida com essa situação, como vocês, enfrenta momentos muito críticos. Como que vocês se preparam e se fortalecem em termos de saúde mental para enfrentar isso e não ser acometido dessa sensação de desesperança também, né? Bom, eu faço terapia há 10 anos, né? Eu faço terapia e eu percebo o seguinte, as pessoas estão cada vez mais sedentas por stalkear os outros, né? Só que estão se esquecendo de se auto-stalkear. Né? Então você quer ver como a pessoa está lá no Instagram, no Facebook, se ela foi viajar, E a gente, é a velha máxima, né? A gente sempre volta à origem lá, conhece-te a ti mesmo, né? Que sede é essa de conhecer você e eu não me conhecer? E o fato de eu me conhecer não quer dizer que os boletos da vida não vão chegar, eles continuam chegando. Só que agora eu sei qual eu tenho que pagar à vista, eu faço rotativo para outros, e é dessa forma. Eu sempre brinco o seguinte, eu vou nas sessões com a doutora Ana, eu jogo todos os meus monstros internos na cabeça dela e ela que se vire e vai fazer terapia. Bom, primeiro eu queria comentar sobre essa abordagem humanizada, né? Eu, como psiquiatra, eu recebo esses pacientes que tiveram essa abordagem pelos bombeiros, eventualmente pela polícia. E faz uma diferença fundamental, né? O paciente ele se sente respeitado, ele se sente ouvido. O início do tratamento dele, quando ele chega no hospital depois de uma abordagem, é muito melhor. É completamente diferente. Então, tem que dar os parabéns Obrigado. Ao Diógenes e todos os bombeiros do Brasil inteiro que estão mudando essa mentalidade, né? E pouco a pouco construindo esse trabalho. Bom, em relação a humanamente lidar com essa situação, né? Eu costumo dizer sempre que a gente precisa de 2 coisas. Treinamento, que é talvez o mais fácil, né? Mas ainda falta, né?
Nós temos, por exemplo, estudos que mostram que há evidências robustas de que o treinamento do profissional na atenção primária, lá na ponta, em saúde mental, em prevenção do suicídio, reduz as taxas de suicídio, né? Então, treinamento é fundamental. E o segundo ponto é o que eu disse um pouco mais cedo, da disponibilidade emocional. É uma forma simples de dizer você estar humanamente pronto a escutar o que o outro tem a dizer e sofrer as consequências disso, porque não é fácil escutar uma pessoa te dizer que quer se matar, né? E como você vai estar humanamente disponível para escutar isso? Psicoterapia, reflexão, né? Eu trabalho com prevenção de suicídio desde que eu era estudante de medicina. Meu primeiro trabalhinho lá na graduação foi sobre suicídio em estudantes de medicina, né? Então é toda uma trajetória, né, de um pouco de ciência, um pouco de técnica e muito, acho que, preparo humano para estar disponível a escutar o que o outro tem a te dizer sem que você tenha medo de escutar. Desculpa só cortar, mas assim, de alguma forma também eu acho que isso vem com o tempo. O escutar vem com o tempo, né? Eu era uma pessoa em 2005 que, não só eu, era mais ou menos o conceito da época. Porque eu, como bombeiro, eu tenho que perder meu tempo escutando uma pessoa que não quer morrer, que não quer viver, desculpa, se eu posso demandar o meu tempo para pessoas que querem viver, decorrentes de incêndios, salvamentos, né? Só que eu estava na amoral, não era imoral ali, eu era amoral, né? Eu não sabia que a última coisa que essa pessoa quer é morrer, né? E depois eu aprendi com o passar dos anos, né? Grito de socorro, né? É lógico, é um grito de socorro. Então, de alguma forma, esse escutar, esse acolhimento, esse escutar com a escuta compassiva, né? Compaixão, ela vem com o tempo, ela não vem, né? O doutor aqui tem décadas de experiência, né? Eu sou ainda um recrutinha aqui, né? Apesar dos cabelos brancos, eu sou um recrutinha, mas ela vem com o passar dos anos. Você se torna um bom corredor correndo. Você se torna um bom nadador nadando. E você se torna um bom ouvinte, eu ia falar escutador, ouvinte, ouvindo, aprendendo a ouvir, aprendendo a coexistir. Eu acho que vem com o tempo. É o que o Dr. Humberto falou, né? A chave é treinamento, né? Treinamento, né? E essa disponibilidade emocional, porque só o treinamento sozinho também não funciona, né? O profissional ele tem que estar treinado e ele tem que ter a capacidade de escutar o que o outro vai dizer, né? E sofrer as consequências disso, porque humanamente é difícil. Sim. O papo tá bom, mas eu tenho 2 perguntas finais, uma para cada um. Já? Foi rápido, né? Dr. Humberto, se você pudesse escolher 3 recomendações importantes que podem salvar a vida de um paciente, quais seriam? Pergunta complexa. Eu vou falar de um paciente genérico, alguém da sociedade de uma forma genérica. Eu acho que o que nós precisamos enquanto sociedade, né? As doenças mentais e a depressão, em particular, entre elas, né? Ainda são um tabu muito grande, um estigma muito grande. Nós falamos aqui do presenteísmo. A pessoa está doente e continua trabalhando de vergonha de falar que está doente, né? Eu acho que enquanto sociedade, nós temos que ser mais acolhedores, né? Entendermos o sofrimento dessa pessoa. A pessoa que tem depressão, ela sofre 2 vezes, pela doença e pelo preconceito. Então, enquanto sociedade, nós temos que refletir sobre isso e sermos mais acolhedores. Eu nunca esqueço a frase do Robin Williams, um ator famoso, né, norte-americano, que faleceu e que tinha depressão. Ele disse o seguinte, que o paciente deprimido, ele não finge que tem depressão. Pelo contrário, ele finge que está alegre. Perfeito. Então, nós temos que estar atentos a isso. Acho que uma outra coisa importante, está ligado ao tabu, ao preconceito, mas é uma questão estrutural. As doenças mentais representam hoje, no mundo e no Brasil, não é diferente, cerca de 20% do custo total das doenças. Nós, Brasil, investimos 2,5% do nosso orçamento de saúde total em saúde mental. Existe um descompasso enorme. Nós precisamos de serviços de saúde mental estruturados, com pessoal treinado, espalhados pelo Brasil inteiro. A depressão acontece de norte a sul, São Paulo, região rural e em todos os cantos. Nós temos que ter uma
sistema de saúde robusto, estruturado para lidar com essas doenças do nosso tempo, né? Nós não temos, infelizmente, né? E terceiro ponto, aí eu vou pensar menos em doença e mais em promoção da saúde. O que é que nós podemos, enquanto indivíduos na nossa sociedade, para promovermos saúde, diminuirmos o risco de ter uma depressão, por exemplo, né? Mudança de estilo de vida, atividade física, o que nós sabemos hoje, nós temos 2 décadas de evidências robustas de que a atividade física, que mudança de estilo de vida, incluindo a atividade física, é protetor em relação ao adoecimento mental. E mesmo quando essa pessoa tem um adoecimento mental, depressão, por exemplo, o prognóstico é muito melhor. Outra coisa que é importante, construir laços sociais de qualidade. Nós temos um grande estudo em Harvard, de 80 anos de acompanhamento, mostrando que as pessoas que construíram ao longo da vida laços sociais de qualidade vivem mais e com muito melhor qualidade, com menos adoecimento mental. Então, procurar contato humano e social na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, né? Isso é fundamental quando a gente fala em promoção da saúde. E, talvez seja um pouco mais abstrato, mas é igualmente fundamental ter um senso de vida. Procurar um senso para a sua vida, com a mudança do estilo de vida, bons laços sociais e um senso na sua vida, que te faça, mesmo não estando em comunidade num determinado momento, você estar bem consigo mesmo, mesmo que sozinho num determinado momento. São metas que nós podemos, a cada um individualmente, procurar, né? Trabalhar todos os dias, tudo é treino, né, Diógenes? Né? Para promover a saúde e reduzir o risco de adoecimento mental. Legal. Acho que a atividade física é a resposta para quase todas as... Sim. Para a prevenção de quase todas as doenças. Eu sempre falo que atividade física não é remédio, mas é quase. É quase um remédio. Exato. E você falou em sofrimento, e aqui na Janssen a gente faz uma analogia, né, do sofrimento que a dor causa e a depressão. E a gente diz que quem sofre tem pressa. Sim, com certeza. É isso mesmo. É muito importante que a gente tire a pessoa desse sofrimento e dessa desesperança. E aí vem a minha pergunta para o Coronel. Qual a sua visão de como podemos levar a nossa vida para evitar chegar a esse sentimento tão forte que é a desesperança? E como ter uma rede de apoio influencia isso? Bom, eu vou começar pelo final, né? A rede de apoio é fundamental. O doutor acabou de citar aqui que quando você cria laços, né, de coexistência... Vou te citar um dado. No começo da pandemia, as pessoas, dia 20 de março de 2020... O governador, na época, aqui em São Paulo, ele decretou o isolamento social, não essa, mas o distanciamento social. E aí tudo se fechou, você foi para dentro de casa. E muito na área da suicidologia se começou a comentar, olha, os índices de suicídio vão estourar. E eu falei, meu Deus, eu tenho os dados na minha mão, né? O Corpo de Bombeiros tem esses dados agora. Se tiver acontecendo uma tentativa de suicídio, de contra a própria vida de uma pessoa agora, eu vou ter o dado aqui no meu celular, né? Então eu comecei a estudar isso daí. Eu que estudei de março até abril, de abril para maio e de maio para junho. E esperando que esse gráfico iria lá para cima. E ao contrário, ele começou a decair, né? Lógico, depois isso veio a mudar, nós sabemos da história. Mas assim, no começo da pandemia, nos primeiros tempos da pandemia, as pessoas começaram a coexistir mais. As pessoas começaram a coabitar mais. O Dr. Neuri Botega, ele fala uma coisa que eu acho genial, né? Houve uma época na sociedade que os televisores ficavam na sala e as famílias se reuniam na sala para assistir coisas e comentavam amenidades, novelas, séries antigas, estavam ali coexistindo. Depois os televisores baratearam e foram para os quartos. As pessoas se distanciaram. Depois, numa terceira fase, as pessoas voltaram para as salas, porém todas aprisionadas num retângulo chamado smartphone. Hoje você está no mesmo ambiente, no mesmo sofá que uma pessoa, você está no WhatsApp, a pessoa está no Instagram, você está no Facebook, a pessoa está no WhatsApp e as pessoas não se conversam mais. E aí veio um quarto momento no qual o micro-organismo patogênico mostrou para a gente que coexistir, coabitar e ter uma escuta compassiva é a melhor forma. Então, essa rede que você acabou de citar e ele também,
ela é fundamental. Ouvir pessoas é fundamental. Yane, persistir. Eu acho que a palavra é persistir, porque nós vivemos numa eterna sístole e diástole. Nós somos física, química e matemática. Meu organismo é física, química e matemática. E essas 3 áreas, as 3 temáticas de conhecimento, elas equalizam. Elas não são tão para cima, elas não são tão para baixo. A matemática nas equações, a física nas suas leis, em todas as suas leis, elas buscam equilíbrio, e a química nas ligações covalentes estáveis e não estáveis, né? E como todo universo, ele vive no meio. Quando você estiver na tua pior fase da vida, tudo está dando errado, vai acontecer alguma coisa para te jogar para o meio, não para cima, para o meio, que é lá que você tem que existir. E quando você estiver na melhor fase da tua vida, vai acontecer alguma coisa para te jogar para o meio. E o persistir, tanto na fase para baixo, quanto na fase... É como se nós vivêssemos numa eterna audiometria. Os ultrassons e os infrassons, a gente só é audível no meio. E geralmente, falando em audição, os gritos mais aterrorizantes de dor de uma pessoa não são audíveis. E geralmente se dão em fronhas de travesseiro. Então a gente tem que viver lá no meio, né? Persistir nessas fases, principalmente quando você tem ali uma fase ruim, eu acho que é a chave. A diferença entre a vitória e a derrota é apenas a persistência. É bom. Informação, né? Quanto mais informação de qualidade e mais a gente tem essas conversas, mais a gente falar do assunto. Mais falar do assunto, é isso aí. Sim. Mais a gente consegue salvar vidas, né? Que é Perfeito. o que vocês fazem todo dia. Muito obrigada. Eu queria agradecer a vocês por mais esse bate-papo, encerrar essa segunda edição do podcast Falar Inspira Vida. Não deixe de acessar a página do Movimento Falar Inspira Vida, iniciativa da Janssen, com apoio de diversas empresas, instituições e veículos de comunicação. Até mais. Obrigado. Obrigado.